Bom, eu queria, então, convidar ao palco a Joan Lombardi. Joan Lombardi é especialista internacional em desenvolvimento infantil. Ela ocupou cargos estratégicos nas administrações de Bill Clinton e Obama. Atualmente é consultora para iniciativas nacionais do Buffett Fund nos Estados Unidos e é consultora em primeira infância e estratégias internacionais para a Fundação Bernard Van Leer, parceira nossa em várias iniciativas também. Recentemente, ela foi reconhecida como Distinguished Senior Fellow na Comissão de Educação dos Estados Unidos. Joan é coautora daquela publicação que vocês receberam ontem, uma publicação do Banco Mundial, que a Fundação Maria Cecília traduziu, e que traz uma série de ideias e ações possíveis para implementar programas efetivos para a primeira infância nos países. A Joan é uma ativista da primeira infância, é para nós uma grande honra ter a Joan aqui, e queria compartilhar aqui o meu prazer pessoal de poder estar aqui ouvindo suas palavras. Queria convidar também a Nisha Patel. A Nisha é consultora em políticas filantrópicas, com mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento e implementação de iniciativas para a expansão de oportunidades econômicas para famílias de baixo poder aquisitivo nos Estados Unidos. Ela é bacharel em artes pela Universidade de Vanderbilt e mestre em trabalho social pela Universidade de Washington. Ela foi vice-diretora do Aspen Institute, onde ela liderou o Aspen Fund e o Aspen Network. Também atuou como gerente de programas da Fundação Bill e Melinda Gates, em que operou com um portfólio de 40 milhões de dólares focado em redução de desigualdades nos Estados Unidos. Nisha também tem uma experiência larga em inovação, em metodologias e projetos de inovação social. Também para nós é um grande prazer ouvir você hoje, Nisha. Bom, sem mais delongas, passo a palavra a Joan. Só mais uma informação. Essa mesa vai ser um pouco diferente das outras mesas. A Nisha e a Joan prepararam conjuntamente a apresentação, num trabalho colaborativo aí de cerca de 1 mês e meio. Então, a Joan vai começar a falar, depois a Nisha fala, e elas podem comentar as falas das outras. Então, a ideia é que vai ser uma apresentação um pouco mais dialogada entre os dois palestrantes, as duas palestrantes. Por favor. Bom dia, buenos dias, buongiorno. It's such a pleasure and honor for me to be here today. Com vocês. E gostaria de agradecer o Eduardo Queiroz. Finalmente estou aqui, Eduardo. E gostaria também de agradecer a excelente equipe que ele tem. Alguém disse outro dia que estamos construindo uma nova história. E a Fundação e seus parceiros estão, sim, construindo uma nova história para as crianças pequenas no Brasil. E gostaria de felicitar a equipe toda. Eu estava dizendo ao Eduardo que, quando eu o conheci, ele disse que meu pai havia imigrado para os Estados Unidos em 1935, mas parentes dele vieram para São Paulo. Nós nunca os conhecemos e não sabemos qual é o sobrenome deles, porque são pelo lado materno. Mas eu sei que eu tenho uma tia Emília que teve 16 filhos. E só o que eu soube deles foi que eles eram ruivos. Então, toda vez que eu via alguém na plateia com cabelo ruivo, eu queria ir lá e perguntar, será que você é minha prima ou meu primo? Então, bom. Vocês já ouviram algumas coisas dos palestrantes americanos e gostaria só de reiterar a honra que é para nós estarmos aqui. O Brasil e os Estados Unidos têm tanto a aprender um com o outro. E nós, da equipe dos Estados Unidos, estamos tomando notas, temos já muitas ideias para convidar pessoas do Brasil para irem aos Estados Unidos para nós aprendermos de vocês, com vocês. Eu represento a Fundação Bernard Van Leer
E o Leonardo Yannis, não sei se ele está aqui, lá está ele. Ele foi um pioneiro aqui no ativismo comunitário, nas atividades filantrópicas e no ativismo em relação também à parentalidade. Ficamos muito gratos a ele. A Nisha Patel e eu trabalhamos juntas no Instituto Aspen. Ambas temos uma forte crença na família, mas temos dois pontos de vista diferentes. Eu penso sob o ponto de vista do desenvolvimento infantil. Eu já fui professora de crianças pequenas e ela pensa muito na segurança econômica das famílias. Mas essas duas coisas juntas estão no cerne daquilo que vamos falar hoje. Eu vou falar sobre essa abordagem das duas gerações. A Nisha vai dar alguns exemplos dos Estados Unidos e juntas vamos discutir as implicações com vocês. E falarei sobre 3 aspectos, isso é, o que queremos dizer com essa abordagem multigeracional ou de 2 gerações, o que determina o interesse na parentalidade nas famílias do mundo todo e o que estamos aprendendo. Vocês já ouviram um pouco sobre isso, a Marta, com sua grande apresentação, falou sobre isso. E vamos agora passar à definição dessa abordagem. O que é essa abordagem de 2 gerações? O que nós buscamos é não apenas melhorar o desenvolvimento das crianças, mas também na melhoria das capacidades dos adultos que cuidam dessas crianças e melhorias na família como um todo, no bem-estar da família como um todo. É por isso que nós pensamos das 2 gerações. E por que isso é importante? Porque o bem-estar da família permite que os pais e as mães sejam melhores. São o solo em que as crianças crescem. Não dá para separar o bem-estar da família do desenvolvimento das crianças. Eu viajo muito, sobretudo nos Estados Unidos, e sobretudo quando eu trabalhava para o governo. E eu sempre falo com grupos de professores e de pais. E a pergunta que eu faço a eles é o seguinte: o que os pais precisam para ter sucesso? Não queremos assumir que sabemos o que eles querem. Queremos que as famílias expressem o que precisam. Isso é muito interessante. Tem 100 respostas diferentes, provavelmente, aqui dentre vocês nessa plateia. As primeiras 3 coisas são geralmente o que os professores me dizem. Eles dizem, olha, precisamos que os pais e as mães tenham uma conexão com os filhos. Eles precisam ouvir e responder. Tem que acreditar na importância do seu papel como pais e mães. Precisam compreender basicamente o que significa desenvolvimento infantil. Os pais me dizem coisas muito diferentes. Os pais dizem assim, olha, eu preciso atender as necessidades básicas da minha família, colocar comida na mesa. Eu preciso ter apoios na comunidade e eu preciso de oportunidades para mim, como mãe, como pai, e para meus filhos. E preciso de apoio em tempos de crise. Mais do que qualquer outra coisa, o que eu ouço dos pais e mães é: eu preciso de tempo. Estamos sempre tão estressados, tão ocupados, que não somos capazes de atender às necessidades das crianças. Então, são coisas extremamente importantes. Precisamos ouvir o que dizem os pais. Não é uma abordagem nova. Eu considero essa abordagem uma abordagem vintage, com uma nova garrafa. E muitos de nós estudamos e acreditam que as crianças crescem em famílias, as famílias formam comunidades e as comunidades afetam as políticas do país. E é essa estrutura sobre a qual construímos o nosso programa de 2 gerações. Eu tenho trabalhado 40 anos nessa área. Alguns de vocês estão bem novos e são recentes nessa jornada, mas nós vimos no mundo inteiro que a primeira infância precisa de uma abordagem geracional. Na Índia, no Head Start, no lugares comunitários em Colômbia, na emergência também de visitas domiciliares, que começou na década de 80, na Jamaica. E esse relatório é do mundo do Banco de Desenvolvimento Interamericano, é
já traz isso bastante nesse relatório. Eu gostaria de falar um pouco sobre o programa Head Start, no qual eu trabalhei no governo dos Estados Unidos. E várias pessoas já mencionaram esse programa, eu quero falar um pouco sobre ele. Ele começou em 65, vai fazer 50 anos. Essas fotos são da minha sala na década de 70. Hoje em dia, essas crianças têm 50 anos, ou seja, cresceram bastante. Mas eu me lembro muito bem dessas crianças. O programa atende 1 milhão de crianças de 3 a 4 anos. Ele foi criado para abordar a redução da pobreza. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 crianças está na pobreza. 1 em cada 4. E no primeiro verão, na primeira temporada do programa Head Start, a gente achava que a gente conseguiria reduzir a pobreza num programa de 8 semanas que faria uma diferença na vida da criança. Depois vimos, óbvio, que 8 semanas não era suficiente. Transformamos o programa num programa de 1 ano, de 3 a 4 anos. Depois vimos que começar com crianças de 3 a 4 anos já estávamos muito atrasados. A gente hoje em dia começa com as gestantes e vai até 3 anos de idade. A comunidade é que decide, a conversa que a gente tem, se a gente tem que fazer... Eu não gosto de falar em daycare, que é creche, porque a tradução em inglês não é muito boa. O que a gente leva o programa com a abordagem é dar a decisão para a comunidade. Então, a gente fez programas menores, desenhado de acordo com as necessidades da comunidade, e a filosofia é respeito mútuo entre os pais e a família, de engajamento da família, que é o centro do programa, ainda que o programa seja direcionado às crianças. As equipes têm que refletir a língua e as culturas das comunidades em que ela atua. E se você olha, o que é o engajamento familiar no programa Head Start? Quase todo o programa tem uma equipe dedicada a trabalhar com as famílias, ou seja, algumas pessoas que não trabalham com as crianças, mas trabalham com as famílias. E a comunicação entre as famílias e a equipe é crítica, mas ter uma equipe dedicada para as famílias é muito importante. Cada família tem um acordo, você senta com a família e você decide o que podemos fazer para criar resultados melhores para vocês e seus filhos. Os pais regem o programa. Eles fazem parte do conselho de administração do programa. Quando eu fui contratada na década de 80 para trabalhar nesse programa, eu fui entrevistada pelo diretor e depois por 20 pais, tanto em português, em inglês quanto em espanhol. E o meu recado era que o que eu recebi, eu vi que eles eram importantes naquilo. E eu deveria ouvir os pais. Essa relação de mútuo respeito é muito importante, portanto, o engajamento, ser estimulado é essencial. Porque quando os pais saem do programa, as crianças vão para a escola, eles não precisam ter que integrar as crianças na escola. A gente tem que ajudá-los a fazer uma transição. A gente passa muito tempo decidindo quais são os resultados que queremos. Do ponto de vista da família, a gente sabe que a gente quer desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, crianças saudáveis, mas exatamente o que queremos como resultados para a família. E passamos muito tempo pensando nisso, mas queremos 5 ou 6 coisas diferentes. Queremos fortalecer a relação entre pai e filha. O que eu digo às pessoas o tempo inteiro é, o objetivo não é envolvê-los no programa, o objetivo é ter os pais envolvidos com seus filhos. É uma outra mensagem. Queremos também que eles se tornem educadores, mas não professores. Não queremos os pais tendo papel de professores, eles têm um papel próprio na educação dos seus filhos.
Nós também queremos os pais como defensores e líderes dentro da sua comunidade. O que a gente vê, muitas mães do programa Head Start começavam no programa e depois passavam pelo conselho do programa e depois iam além para fazer parte de uma liderança na sua comunidade. Outra coisa é considerar os pais como alunos também, e também o desenvolvimento geral e o bem-estar total da família. Agora, do Head Start, vamos para o cenário global. A gente consegue ver o que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, aqui. A gente pode ir para uma mesma conferência na Turquia ou no Camboja e a gente ouve os mesmos tópicos. Há uma rede de parentalidade acontecendo na África, há um movimento na Europa Central para integrar visitas domiciliares no sistema de saúde e há uma rede interamericana de visitas domiciliares hoje em dia em atuação. Marta mostrou alguns, porque tem tanta coisa acontecendo sobre esse assunto das visitas domiciliares. Os programas de parentalidade são muito variados. Tem visitas domiciliares, redes, a gente tem um chamado Abrindo Puertas nos Estados Unidos, tem campanhas de conscientização, integração dos programas e também programas como Bolsa Família. Há várias possibilidades de vários programas. Nós temos que poder unir tais programas. Se um programa está dando aos pais uma mensagem, os outros estão dando outra mensagem, nós temos que coordenar essas mensagens. E essa é uma grande parte do trabalho das pessoas que agem nesse setor. Os programas de grupo para a primeira infância, a gente tem que garantir alguns elementos de qualidade, por exemplo, qualificação da equipe, trabalho de mentoria, supervisão e apoio, grupos pequenos. E aquilo que a gente esquece, qualquer padrão que a gente desenvolva, qualquer processo de supervisão precisa incluir uma exigência de que o programa engaje a família e que tenha resultados na família. O que eu acredito é que os grupos de primeira infância, elas são um acesso para as famílias e atendem a ambos. O que, então, está movendo o interesse nesse assunto da primeira infância? Primeira coisa é a neurociência. A neurociência diz a interação é a chave da arquitetura cerebral, é o fundamento do desenvolvimento social e emocional. O segundo, o contexto da vida familiar, que está mudando muito. Esse aqui é meu neto, Julian. Ele mora a 400 quilômetros da minha casa. Então, eu não faço parte da rede de apoio dos meus próprios filhos, nem dos meus netos. Ou seja, a distância das famílias, o crescimento de famílias monoparentais, mais crianças passando tempo fora da escola, em algumas situações. E a mídia, o papel da mídia muda o contexto em que as crianças estão hoje sendo criadas e aprendendo. Aqui é uma campanha chamada Men Care, direcionada aos homens. É uma ONG brasileira que começou a ajudar. Se você não conhece essa ONG, ela é brasileira. E eles que começaram, eles envolvem os homens. E há uma mudança do papel dos homens na vida de seus filhos. Esse movimento é bem intenso também. A gente vê um foco maior em crianças com menos de 3 anos. A questão da primeira infância é definida como pré-natal até os primeiros anos. Não adianta intervir e fazer uma intervenção em um ponto. É necessária uma continuidade do serviço durante os primeiros anos. E a família é a continuidade, porque a gente tem crianças indo de programa em programa, mas a família é a mesma. E, por fim, o interesse na parentalidade, ele tem crescido por muitas perspectivas. A gente ouviu isso durante vários dias. A parentalidade tem muitas mães. Por exemplo, mães na educação, mães que fazem proteção infantil,
E é difícil achar onde está a primeira infância em todas as crianças, porque há muitas mães, assim, digamos, programas ou guarda-chuvas. Nos últimos 24 horas, a gente ouviu muito sobre a redução da mortalidade. Vocês viram a estatística do Brasil, que está acontecendo no mundo inteiro, mas ainda a gente tem milhões de crianças com menos de 5 anos que morrem por doenças evitáveis, mas as boas notícias é que mais estão sobrevivendo, mas elas não estão crescendo e atingindo seu potencial nos seus primeiros dias. E isso está, obviamente, fazendo com que a comunidade relacionada à saúde se posicione e haja para promover o desenvolvimento da infância. Tem um pacote de treinamento da UNICEF para o setor de saúde, foi desenvolvido pela OMS. Vocês têm que olhar isso aqui, é muito bom para quem não conhece. Vocês viram o programa da Jamaica? Na Jamaica, eles estão agora olhando as 5 visitas que todos os pais precisam fazer quando a criança nasce para integrar a parentalidade nessas visitas de vacinação. Portanto, é uma questão importante, é uma razão importante pela qual isso está dando certo. Há um novo foco no aprendizado, ou seja, ir para a escola, mas depois eles iam para a escola, mas não estavam aprendendo. E eu posso dizer isso da minha própria experiência, a gente vê isso nos Estados Unidos. E aqui é a nova estrutura que surgiu no mundo, que é a estrutura global para o aprendizado. E o que é interessante e emocionante nesse aspecto é que, com foco no aprendizado, as escolas, a gente achava que era o lugar onde as crianças aprendiam. E é por isso que eu adoro esse urso, porque ele está lá sozinho. Mas hoje a gente sabe, as crianças aprendem em todos os lugares, nos programas, nas famílias, nas escolas, nas organizações comunitárias. Portanto, a concepção de aprendizado mudou e não pode ficar limitado à esfera escolar. Há uma grande preocupação com a violência, há muita violência que a gente tem visto. Isso aqui é violência em crianças de 2 a 3 anos em 32 países. A gente vê violência dentro da família e depois violência dentro da comunidade, violência na mídia, e o impacto disso é tremendo. Eu vou passar agora sobre o que estamos aprendendo. Há 3 coisas, 3 pontos. Há mais evidências do mundo inteiro. Se a gente olha para os dados científicos, há muitos estudos saindo. É praticamente impossível acompanhar todos. Na minha casa, eu tenho esses estudos em todos os lugares. E eu tinha revistas, agora eu tenho tudo impresso do mundo inteiro. E a gente vê estudos em pequena escala, média escala, como vimos a experiência da Colômbia. Há muitas revisões da literatura. E também estudos como da Jamaica, longitudinais, do Paquistão. Eles integraram a parentalidade dentro do sistema de saúde, na Colômbia também. O que precisamos fazer é compreender o que torna um programa de parentalidade eficaz. Entender a caixa preta, entender os detalhes. Em primeiro lugar, é necessário haver claros objetivos e serviços para atender esses objetivos. Não adianta achar que você vai reduzir violência na família se você tiver uma estratégia que não conecta com esse objetivo. Você precisa saber o que você quer para desenhar um programa para chegar lá. Segundamente, é preciso equilibrar o currículo e as necessidades da família. A gente ouve muitas histórias. A gente tem um programa muito grande de visitas domiciliares. As pessoas vão lá com um currículo estruturado, eles sabem o que eles querem falar com os pais, mas eles chegam na mesa da cozinha e aquela mãe quer falar sobre o que aconteceu ontem à noite, que ela sofreu violência doméstica. Então, temos que ter flexibilidade para desenhar um currículo, mas também termos a resposta adequada para o estímulo que vem. A supervisão também é chave. Não dá para você mandar as pessoas para fazer esse tipo de trabalho sem treinar e sem supervisionar, porque você não vai atingir os impactos desejados. É necessário ter intensidade e dosagem também. 8 semanas de Head Start não é
suficiente. Uma visita por mês não é suficiente. Os estudos têm mostrado isso. A gente precisa, então, de mais pesquisas. E a sua oportunidade aqui no Brasil, que eu tenho ouvido, é que há muitos programas de visita domiciliar em vários estados. E na Amazônia, por exemplo, no mundo inteiro. É reunir esses programas. Eu acho que é esse, inclusive, o desafio do seu grupo de pesquisa, para reunir isso, para compreender e saber o que estamos aprendendo com isso, para que eles possam ser melhorados quando eles forem implementados em larga escala. Novos indicadores e novas medidas. A Unicef tem desenvolvido indicadores sobre a responsividade dos pais, o ambiente doméstico, como medir isso? O bem-estar familiar é o nosso objetivo, portanto, temos que medir isso assim como a gente mede desenvolvimento infantil. O BID vai lançar novos indicadores, novas medidas e com acesso gratuito. E a gente não quer, obviamente, aqueles que a gente tem que pagar porque dificultam nossos estudos, eles vão liberar em dezembro. E temos novas metodologias. E como a gente consegue construir em cima das experiências que a gente já tem? E não se trata dos pais se tornarem professores, mas usar a experiência diária para saber como enfocar nas famílias, como a família fazer a sua própria gestão, por exemplo, como tratar de filhos que estão fora de controle. Às vezes é um problema que as pessoas falam. As crianças se sentem seguras quando elas têm rotinas. É assim que elas atingem seu potencial. E ajudar as famílias a fazer isso é um modo de agir. Isso aqui é a nossa abordagem bigeracional. A gente desenha programas e serviços não para pais e crianças, mas para pais e crianças juntos. A gente tem envolvimento da mãe, do pai e dos avós. A gente não pensa apenas na saúde em contraposição à educação. Não tem um rótulo. Isso aqui é educação. Isso aqui é saúde. Uma é para a mãe que trabalha, a outra que não. Não é isso. A criança não sabe a diferença. Então, a saúde e a educação precisam estar integrados. A gente tem que sair da informação dos pais. Eles não são copos vazios ou tábuas rasas. A gente quer construir um modelo que os empodere, construa as suas potencialidades de adulto e os fortaleça como seres humanos. A gente tem que ser parceiro da comunidade para que a gente não tenha tantos serviços diferentes que os pais têm que buscar, mas a gente tem que reunir esses serviços numa grande parceria, porque não dá para fazer nada sozinho. Muito obrigada.